Irmãos, a paz do Senhor, amém? Olha, eu quero ler com você um versículo que se encontra em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Sabe, essa história ela é um pouco difícil, porque Jó ele é apresentado de uma maneira que é muito grande. É muito extraordinário porque Jó é chamado de íntegro, justo, temente a Deus e evitava o mal. Ele é um homem a ser exemplo. Ele é um homem que provavelmente, irmão, orava, lia da Bíblia, lia tudo, irmão. É óbvio que a Bíblia não existia ainda, mas sabe, ele parecia um homem dedicado a Deus. Ele se mostrava ser um homem dedicado a Deus, e o que mostra que o que nós entendemos ou o que nós presumimos que ele era dedicado é realmente real, é realidade quando a gente vê que Deus também fala isso. Que Jó era irrepreensível, que Jó era outro nível. Só que o que me faz pensar é: por que Jó? Por que esse homem íntegro? Por que esse homem temente a Deus? Por que esse homem que se dedicava à palavra? Por que esse homem que se dedicava em Deus todo dia? Por que esse homem que, mesmo sem saber se os filhos pecaram ou não, ele fazia sacrifícios ao Senhor pelos filhos? Por que esse homem viveu tudo o que viveu? Perdeu os seus filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu os seus bens e, pior, perdeu o apoio da sua própria esposa. Ou seja, perdeu os filhos, que eu acredito ser uma das piores coisas para um pai, perdeu o apoio da esposa, que é uma das piores coisas para um marido. E aí, irmão, não satisfeito, Deus permite que Jó passasse por uma enfermidade. E isso tudo é permissão de Deus, irmão. Tudo que Jó viveu, tudo que Jó passou, primeiro Satanás meio que pediu permissão a Deus. E aí, irmão, eu olho para isso e falo: por que ele? Porque Deus, no capítulo 8, vai falar sobre o Jó? Qual é a necessidade de Deus, de certa maneira, provocar Satanás em relação a Jó? Dizer: olha, diz o versículo 8, disse então o Senhor a Satanás: reparastes em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E aí Deus parece que enche a bola do cara para ele mesmo estourar, porque ele não está contando isso para um anjo, ele está contando isso para Satanás. E Satanás retruca dizendo: será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cesta em volta dele, uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estenda a sua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Sabe o que Jó está dizendo, irmão? Sabe o que Satanás está dizendo? Bom, é óbvio que ele vai ser fiel. É óbvio que ele vai ser íntegro. Jó tem tudo do bom e do melhor, e você quer dizer para mim que ele não vai ser temente a Deus? É óbvio que ele vai.
E ele diz para Deus, olha, não foi tu que colocasse uma cerca. Ou seja, Satanás está dizendo, olha, eu não posso tocar nele. Você o isolou de todo mal. É óbvio que ele vai ser temente a Deus. É óbvio que ele vai te amar, é óbvio que ele vai te ser irrepreensível, porque ele tem o porquê de ser. Ele tem tudo do bom e do melhor. E Satanás, ele acha isso. Satanás, ele acha que a nossa fidelidade está atrelado àquilo que a gente está vivendo. Que a nossa fidelidade está ligado ao presente, ao agora. Irmão, entenda uma coisa, a vida é uma montanha russa. De uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo, outra hora tá tudo bem, outra hora tá tudo mal. Uma hora a vida para, de repente você fica lá preso esperando o tempo passar. A vida é uma montanha russa. A vida é uma roda gigante. Uma hora você tá lá em cima, outra hora você tá lá embaixo, uma hora você tá no meio. E de vez em quando a roda gigante vai te atrasar. Mas sabe, o que eu entendo é que o dono da roda gigante é alguém que tem muito mais poder que ela. O dono da vida tem muito mais poder que a vida. O dono da vida tem muito mais poder do que a própria morte. Creia. Creia que ele pode fazer, creia que ele é fiel para cumprir, porque ele é. Ei, irmão, aqui Deus está provocando Jó, Deus está provocando Satanás em relação a Jó, porque ele sabe que Jó vai aguentar. Se você acha que o fato de Jó ser justo era um motivo para ele não viver tempestade, não viver problema, pelo contrário, irmão. O fato dele ser justo parece que piora em 300 vezes o ofício. Parece que a chance dele viver um problema aumenta, porque Deus o conhece. Oi, irmão. É muito bom quando Deus fala as coisas com você do nada. Ei, Deus o conhecia. Eu não sei se você entende, mas o que a palavra me diz é que no final dos tempos vai ter pessoas que Deus vai olhar nos olhos dela, mesmo elas dizendo que pregou em nome dele, que salvou em nome dele, que curou em nome dele, ele vai dizer, ei, eu não vos conheço. Aqui Deus está dizendo, eu conheço Jó, porque ele me honra. Deus só conhece aqueles que o honram. Aleluia. Irmão, Deus, sabe, é extraordinário porque o fato de Jó ser justo coloca ele no radar de Deus de maneira positiva. E o fato de Deus o conhecer colocou ele nessa situação. E aí você vai dizer, então é melhor não servir a Deus, não ser conhecido por Deus? Não. Irmão, eu prefiro 1000 vezes passar por dificuldade porque Deus permitiu e porque eu sou conhecido dele, do que eu viver uma vida plena, tranquila, suave, sem problema algum. Irmão, posso dizer uma coisa? Tem aquela maquininha que fica colocando batimento cardíaco. Se aquilo tá reto, é sinal que a vida acabou. Se aquilo tá oscilando muito rápido, é porque tem problema. Mas agora, se ela tá na medida certa, subindo, descendo e ficando estável, subindo, descendo e ficando estável, é porque tá tudo bem. Eu não entendo muito disso, mas o que eu entendo é que a vida é feita de oscilações. E sabe, as oscilações, elas são parte da vida, a gente não tem como tirar. Jó era conhecido por Deus. Jó era uma referência.
Jó era olhado por Deus e conhecido por Deus. Ei, Deus está dizendo aqui, observaste, reparou no meu servo Jó. Sabe, irmão, será que a gente está sendo reconhecido por Deus? Será que Deus sabe quem nós somos? Será que Deus sabe? Irmão, eu não estava planejando falar sobre isso, mas Deus me revelou de uma certa maneira isso. Que Jó era conhecido de Deus. Por isso que ele ficou na mira de Satanás. Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Jó, porque Deus sabia que Jó aguentaria. Porque ele conhecia Jó. Sabe, irmão, Deus não coloca nada além das nossas forças. Deus não coloca a tentação que não produz o escape. Ei, Deus é Deus até em momentos assim. Não importa. Deus é Deus com a porta aberta ou com a porta fechada. Deus é Deus com oportunidade ou em escassez de oportunidade. Deus é Deus independente da situação. E o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, é o Deus que em meio à tempestade Ele está lá, em meio à tranquilidade Ele está lá e Ele quer que nós o servimos. Deus te conhece? Essa é a pergunta que fica. A história de Jó é problemática, irmão, é difícil. Mas ele era conhecido por Deus. Ele era conhecido por Deus. Será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo só para ser conhecido por Deus? O só, irmão, foi até um jeito errado de se expressar, porque é algo muito extraordinário, além do imaginário, ser conhecido por Deus. Ser chamado pelo nome do Criador de todas as coisas. Ei, irmão, é tão bonito porque o que Jó nos ensina é: seja conhecido por Ele. Mas ser conhecido por Ele tem os seus problemas, tem o seu ônus. Você vai tomar muita pancada. Você vai ficar na mira, irmão, de Satanás e todos os que querem o mal de Deus. Porque, irmão, aquele que vai contra quem Deus levantou não está lutando pela obra de Deus, pelo contrário. Quem se levanta contra quem Deus colocou a mão e quem Deus disse uma promessa, com certeza não serve a Ele. Que a gente possa ser conhecido por Deus. Que a gente possa querer viver essa palavra diariamente. Que a gente tenha o privilégio de sofrer pelo Cristo que morreu por nós. Que a gente tenha o privilégio de talvez ser um Estevão da vida. Que, irmão, ele morreu pela obra mais nobre que existe na face da terra. Sabe, irmão, eu fiquei um tempo sem postar vídeo. Só que pior do que isso, eu fiquei um tempo afastado de ler essa palavra. Eu me arrependo demais, sabe por quê? Eu percebi que essa é a palavra viva, que não importa quantas vezes eu leio, toda vez tem algo novo. Sabe, irmão, ler um versículo por dia não é suficiente. Pelo menos para mim não é. Porque eu aprendi que o que Deus quer para mim é muito maior do que eu imagino. Então eu tenho que, além de me preparar, eu tenho que ter prazer na palavra. Eu tenho que amar isso daqui. Esse objeto que parece um livro, mas é muito mais do que isso. É muito mais do que uma leitura rasa, não. Eu quero ir além, irmão.
E que esse seja o seu desejo também, de querer mais de Deus, de querer ser conhecido pelo nome. Ei, irmão, essa seja a nossa vontade. Servir a Ele com excelência. Não sei você, mas eu odeio fazer as coisas de maneira qualquer. Principalmente se é para Deus. Que a gente possa ser assim. Parar de ser medíocre. Parar de fazer as coisas no mais ou Parar de fazer as coisas no mais ou menos. De qualquer maneira, de qualquer jeito. Ai, vamos fazer da maneira mais rápida que puder. Não, que demore, mas que seja para abençoar vidas. Que demore, mas que seja para engrandecer o nome daquele que é grande. Nós somos isso daqui, irmão. Pequenos. E sabe o que Deus faz, irmão? Deus dá o privilégio da gente poder cantar, louvar, adorar, pregar sobre Ele. Irmão, se tem algo tão grandioso nessa vida, é poder servir aquele que nos salvou. Que em nome de Jesus, irmão, nós possamos ser conhecidos por Deus. Que nós infernizemos, nem sei se essa palavra existe, mas que nós demos trabalho para Satanás. Que Satanás tenha raiva da gente, tenha ódio, porque quanto mais Satanás odeia a gente, mais Deus nos ama e mais nós estamos... E é a maior prova de que nós estamos na vontade dele. Que a gente possa abalar aquilo que é obra de Satanás na vida de qualquer um, irmão. Que nós possamos ser o motivo de Satanás não avançar nos seus projetos. Em nome de Jesus. Que nós possamos ser além do que nós imaginamos, porque a obra de Deus é maior. Os sonhos de Deus é maior. A gente sonha tão limitado, num quadradinho para sempre. E às vezes Deus está dizendo, ei, sai. Vai viver algo novo. Se prepara porque tem algo novo. Em nome de Jesus. Que Deus possa estar te abençoando e que a sua semana possa ser abençoadora. E que essa palavra possa ter tocado em você. Irmão, vou fazer uma coisa diferente. Eu vou pedir pela primeira vez. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo, porque, irmão, eu vou tentar não parar. Na verdade, é obrigação minha não parar. Porque se Deus me deu palavra, é para eu falar. Se Deus me deu esse dom, é para eu continuar. Em nome de Jesus, irmão, se inscreva no canal, compartilhe, curte o vídeo para que não pare por aqui, que vá além. Em nome de Jesus. Amém.